Oh, glória a Deus! Não se limite no que você visualiza pelos teus olhos naturais. Deus, ele tem tido um alcance além do seu alcance. Ele tem feito e ai mandou likandais inerradabancou sunirachua. Além do que você possa enxergar. Você está vendo um limite. Deus está falando, não olha aqui não, olha lá na frente. Porque Deus é fiel para cumprir e fazer além do que você pensa ou imagina. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 38. E disse Faraó aos seus servos. Faraó não falou só para José. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha a diferença. Depois disse, luta, não anula o Espírito de Deus em sua vida. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, olha que privilégio o Senhor falar conosco para a gente transmitir para outras vidas, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Valorize a sabedoria que Deus tem te dado. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Vocês lembram da caminhada de José? Todo lugar que Deus colocava José, que José, aos olhos de quem via na época e a nossos olhos de quem ler nesta época, falou quanto sofrimento. Mas em todas as jornadas de José, ele nunca teve aquela murmuração de estar reclamando do processo que ele estava passando. Em tudo ali, eles colocavam José como autoridade de todos os lugares que José foi. José destacou, porque o que José tinha é um temor diante da presença de Deus. E aqui não foi diferente quando Deus falou, é tempo, José. Aguarda, porque Deus, quando ele falar que é tempo, ninguém segura na prisão, no anonimato, o que Deus quer. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha que exaltação de Deus. Tirou ele do anonimato e tirou o Faraó o anel da sua mão. Olha, exaltação, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino. O homem barbudo que estava dentro de uma prisão, agora que vestia panos de trapo, porque não tinha necessidade de roupa, né? Chique na prisão, agora estava vestido de linho fino e com o anel do rei da terra. Porque primeiro, quem colocou o anel do rei Deus foi lá, quando José teve o sonho, que ainda estava na casa dele, com os 12 irmãos e com o pai dele, Jacó, que é Israel. E pôs o colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo cano que tinha, e chamaram diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé
em toda a terra do Egito. Sem ti, José, ninguém fará nada neste lugar. E chamou o faraó o nome de José Zaf-Mate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifere, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, porque quando Deus fala, Deus cumpre, a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e ganhou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento de campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer, olha, de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Quando há uma alegria no nosso coração, Deus, ele nos dá abastância de até esquecer do que nos fizeram sofrer. E Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluias! Que não era a terra dele. Então, mas Deus exalta. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como tinha dito, e havia fome de todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão por causa de José. Não importa onde que você está, se é terra de idolatria, quando você chega, Deus faz prosperar por causa da sua vida. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Tinha toda a autoridade, porque Deus deu sabedoria para José, discernimento e entendimento. Quer, peça a porção de cada dia que Deus tem para dar. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. No período que Deus assim falou, permaneceu, que é os 7 anos de fartura e os 7 de fome. Obedeça a Deus, porque Ele tem o melhor nesta terra, nesta vida ainda, para ti. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o propósito e aprenda. Aprenda em nome de Jesus, por favor, a ouvir a voz de Deus. Oh, glória!